Você já imaginou como um simples gesto de bondade pode mudar completamente o rumo da sua vida? Se você já ajudou alguém sem esperar nada em troca, comente agora embaixo qual foi a experiência mais marcante que você já teve sendo gentil com um estranho. Sofia tinha acabado de completar 20 anos. Seus olhos amendoados, de um castanho profundo, refletiam a pureza de uma alma que ainda não conhecia as complexidades do mundo dos adultos. Naquela manhã de outono, enquanto as folhas douradas dançavam ao sabor do vento, ela caminhava com passos leves em direção ao banco da pequena cidade de Vale Sereno. Era seu primeiro salário como atendente no Café Aroma, e embora o valor fosse modesto, representava para ela o início de uma nova fase, um pequeno passo rumo à independência que tanto sonhava. O aroma de café fresco parecia impregnado em suas roupas, uma fragrância que havia se tornado parte de sua identidade após aquele mês servindo sorrisos junto com xícaras fumegantes de café aos moradores da cidade. O banco estava surpreendentemente vazio para uma segunda-feira. Sofia ajustou o vestido simples de algodão florido que usava e apertou contra o peito a pequena bolsa onde guardava o cheque que pretendia depositar. Seus cabelos castanhos escuros, presos em um rabo de cavalo desajeitado, balançavam enquanto ela observava o ambiente ao seu redor. Era a primeira vez que entrava naquela agência sozinha, sem a presença protetora de seus pais. Um misto de orgulho e nervosismo tomava conta de seu ser enquanto aguardava sua vez na fila única. Foi então que o destino decidiu intervir, na forma de um trovão inesperado que ecoou pelo salão silencioso do banco. Sofia virou-se abruptamente ao ouvir o som de alguém caindo, seguido por exclamações de surpresa dos demais clientes. A alguns metros dela, um senhor de idade avançada havia tropeçado e caído, espalhando pelo chão frio de mármore alguns documentos que carregava. Por um breve instante, ninguém se moveu, como se o tempo tivesse congelado em um quadro de indiferença urbana. Sofia não hesitou. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao idoso que tentava, com dificuldade visível, apoiar-se em sua bengala para levantar-se. Suas mãos enrugadas tremiam e uma expressão de dor e constrangimento marcava seu rosto sulcado pelo tempo. "O senhor está bem? Deixe-me ajudá-lo, por favor", ofereceu Sofia, ajoelhando-se ao lado do homem e oferecendo seu braço como apoio. Seus olhos, repletos de genuína preocupação, encontraram os dele, azuis desbotados, mas que brilharam com súbita gratidão. "Oh, minha jovem, que vergonha! Essas pernas já não são o que costumavam ser", respondeu o senhor com voz ligeiramente trêmula, mas que ainda preservava uma dignidade impressionante. Vestia um terno antiquado, impecavelmente passado, mas que parecia grande demais para seu corpo frágil e encurvado pelos anos. Com delicadeza, Sofia ajudou-o a se levantar, notando como ele tentava disfarçar uma careta de dor. "O senhor se machucou? Quer que eu chame alguém?" Não, não. Foi apenas o orgulho que se feriu, minha querida", respondeu ele com um sorriso resignado que iluminou momentaneamente seu semblante cansado. "Meu nome é Augusto Mendonça. A propósito." "Sofia Oliveira", apresentou-se ela enquanto se abaixava, para recolher os documentos espalhados, organizando-os cuidadosamente. "Tem certeza que está bem? Posso acompanhá-lo até o caixa, se precisar." Augusto estudou-a por um momento, como se avaliasse não apenas a oferta, mas a própria alma por trás daquele gesto espontâneo. "Seria muito gentil de sua parte. Esses lugares me intimidam um pouco, sabe? No meu tempo, conhecíamos o gerente pelo nome, conversávamos sobre a família. Hoje é tudo tão impessoal." Sofia sorriu compreensivamente, oferecendo seu braço para que ele se apoiasse. "Algumas coisas mudam rápido demais, não é?"
No café onde trabalho, faço questão de decorar o nome dos clientes frequentes. Um pouquinho de calor humano faz toda a diferença. O que Sofia não percebeu, enquanto conduzia gentilmente o Sr. Augusto até o caixa, era que toda a cena estava sendo observada atentamente por um homem alto e de presença imponente, cuja mesa ficava no andar superior da agência, separada do salão principal por uma divisória de vidro. Eduardo Mendonça, filho de Augusto e gerente geral daquele banco, havia testemunhado não apenas a queda de seu pai, mas também, e principalmente, a indiferença generalizada e o contraste gritante representado pela atitude daquela jovem. Desconhecida, Eduardo era conhecido em Vale Sereno por sua competência e seriedade inquestionáveis, mas também por seu temperamento austero e distante. Aos 42 anos, havia construído uma carreira brilhante no mundo financeiro, acumulando uma fortuna considerável que lhe permitia viver com todos os luxos que desejasse. Porém, o sucesso profissional havia cobrado seu preço. Seu casamento havia terminado anos antes, deixando-o com a guarda compartilhada de sua única filha, Isabela, uma adolescente de 15 anos que se ressentia da ausência constante do pai, workaholic. Naquele momento, enquanto observava a jovem desconhecida ajudando seu pai com tanta delicadeza, algo se moveu dentro do coração endurecido de Eduardo. Não era apenas gratidão. Era uma sensação estranha e quase esquecida, como se um raio de sol inesperado tivesse atravessado as grossas camadas de proteção que havia construído ao redor de seus sentimentos ao longo dos anos. "Quem é aquela moça, Rodrigo?" perguntou Eduardo ao seu assistente, sem tirar os olhos da cena que se desenrolava no andar inferior. Havia algo na simplicidade genuína daquele gesto que o desconcertava profundamente. Rodrigo ajustou os óculos de armação fina e seguiu o olhar de seu chefe. "Não a reconheço, senhor. Quer que eu descubra?" Eduardo fez um gesto leve com a mão, sem responder imediatamente. Observou como a jovem aguardava pacientemente enquanto seu pai completava a transação bancária, como sorria e conversava com ele sem demonstrar qualquer pressa ou incômodo, como parecia verdadeiramente interessada no que o idoso tinha a dizer. Era algo tão simples e, no entanto, tão raro no mundo em que vivia. "Sim", respondeu finalmente. "Quero saber tudo sobre ela." Enquanto isso, no andar térreo, Sofia e Augusto haviam terminado a transação bancária e caminhavam lentamente em direção à saída do banco. "Minha jovem, você trouxe alegria ao meu dia", comentou Augusto, seus olhos azuis brilhando com uma vivacidade renovada. "Sabe, tenho uma neta mais ou menos da sua idade, mas ela vive longe. Como sinto falta desses pequenos momentos." Sofia sorriu, sentindo uma onda de carinho por aquele senhor que, em apenas alguns minutos, havia despertado nela uma ternura quase filial. "Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça. Se o senhor gosta de café, deveria visitar o Café Aroma qualquer. Dia desses, trabalho lá todas as manhãs e posso garantir que servimos o melhor café da cidade." "Oh, certamente irei", exclamou ele com entusiasmo juvenil. "Um bom café é um dos poucos prazeres que ainda posso desfrutar plenamente." Despediram-se com sorrisos sinceros, sem imaginar que aquele encontro casual marcaria apenas o começo de uma história que mudaria ambas as vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, Sofia continuou sua rotina modesta. Acordava antes do amanhecer para ajudar na abertura do Café Aroma, onde trabalhava até o meio da tarde. Depois, corria para casa, para se preparar para as aulas noturnas na faculdade comunitária local, onde perseguia o sonho de se tornar professora de literatura. Vivia com os pais em uma casa pequena, mas aconchegante, na parte mais simples da cidade. Sua família não tinha recursos financeiros abundantes, mas nunca lhes faltara o essencial: amor,
companheirismo e princípios sólidos. O Café Aroma era um estabelecimento despretensioso, com paredes de tijolos aparentes, plantas pendentes do teto e o aroma constante de café recém-moído impregnando o ar. Sofia amava trabalhar ali, não apenas pelo ambiente acolhedor, mas pela oportunidade de conectar-se com pessoas, de transformar o ato simples de servir uma bebida em um momento de genuína interação humana. Ela conhecia pelo nome a maioria dos clientes regulares, lembrava-se de suas preferências, de pequenos detalhes de suas vidas que compartilhavam durante breves conversas enquanto esperavam seus pedidos. O que Sofia não sabia era que desde aquele encontro no banco, Eduardo Mendonça havia discretamente ordenado que descobrissem tudo sobre ela. Em uma cidade pequena como o Vale Sereno, informações circulavam com facilidade. Logo, ele soube sobre sua família honesta e trabalhadora, sobre seu emprego no café e seus estudos noturnos. Soube também das dificuldades financeiras que enfrentavam desde que o pai de Sofia perdera o emprego na fábrica local que havia fechado no ano anterior. Surpreendeu-se quando, em uma manhã particularmente cinzenta, seu próprio pai anunciou durante o café da manhã que planejava visitar um novo estabelecimento na cidade. Um café? Eduardo ergueu as sobrancelhas surpreso. Seu pai raramente saía de casa desde a morte de sua mãe, preferindo a segurança de sua rotina solitária às incertezas do mundo exterior. Qual café? Café Aroma, respondeu Augusto, com um brilho travesso no olhar. Conheci uma jovem encantadora que trabalha lá. Ela me ajudou no banco, lembra? Prometi que visitaria o estabelecimento qualquer dia. Eduardo sentiu uma estranha agitação que não conseguia explicar. Coincidência? Destino? Ou seu pai, com aquela sabedoria silenciosa que só os anos podem proporcionar, havia percebido algo que ele mesmo tentava ignorar? Posso acompanhá-lo. Ofereceu-se, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade da sugestão. Tenho uma reunião cancelada esta manhã. Augusto sorriu, um sorriso que parecia esconder segredos. Adoraria sua companhia, filho. O Café Aroma estava no auge do movimento matinal quando Eduardo e seu pai entraram. O aroma intenso de café fresco misturava-se com o cheiro tentador de pães e bolos recém-saídos do forno. O burburinho de conversas animadas preenchia o ambiente, aconchegante, criando uma atmosfera viva e acolhedora que contrastava fortemente com o silêncio austero do banco que Eduardo dirigia. Sofia estava ocupada atendendo uma mesa quando os viu entrar. Seu coração deu um pequeno salto ao reconhecer o Sr. Augusto, mas foi a presença do homem ao seu lado que a deixou momentaneamente sem reação. Alto, de porte elegante mesmo em trajes casuais, emanava uma aura de autoridade natural que parecia transformar o espaço ao seu redor. Algo em seus olhos, da mesma tonalidade azul dos de Augusto, mas muito mais intensos e penetrantes, fez com que ela sentisse um estranho frio na barriga. Sofia! A voz alegre de Augusto a trouxe de volta à realidade. Cumpri minha promessa, vê, e trouxe meu filho Eduardo comigo. Senhor Mendonça, que alegria vê-lo novamente. Sofia se aproximou com um sorriso genuíno, ignorando o olhar intimidador do homem mais jovem. E é um prazer conhecê-lo, senhor Eduardo, ele completou, estendendo a mão em um gesto formal. Seu toque foi firme, mas estranhamente gentil, enviando uma corrente inexplicável pelo braço de Sofia. Meu pai não parou de falar sobre a jovem que o ajudou no banco. Sofia corou suavemente, desconfortável com o elogio implícito. Foi um prazer ajudá-lo. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, minha querida, interveio Augusto com um sorriso sábio. Nem todos teriam parado para ajudar um velho quando caiu. A maioria das pessoas estava muito ocupada com seus celulares para sequer notar. Sofia notou um brilho estranho passar pelos olhos de Eduardo.
Seria irritação? Ou algo mais profundo, mais complexo? Antes que pudesse analisar melhor, Marina, a proprietária do café chamou-a para atender outro cliente. Desculpem, preciso voltar ao trabalho, mas sintam-se à vontade para escolher uma mesa. Voltarei em 1 minuto para anotar seus pedidos. Eduardo observou-a afastar-se, notando a graça natural em seus movimentos, a maneira como sorria sinceramente para cada cliente, como parecia trazer consigo uma luz própria que iluminava o ambiente ao seu redor. Era uma qualidade rara, uma autenticidade que ele, acostumado ao mundo artificial das altas finanças, quase havia esquecido que existia. Ela é especial, não é? A voz de seu pai interrompeu seus pensamentos. Eduardo voltou-se para o pai, surpreso com a observação perspicaz. Parece ser uma boa moça, respondeu com estudada neutralidade, tentando ignorar o sorriso conhecedor que se formava nos lábios do pai. Não se engane, Eduardo, continuou Augusto em tom baixo, enquanto caminhavam até uma mesa vazia junto à janela. Reconheço aquele olhar. É o mesmo que eu tinha quando conheci sua mãe. Do que está falando? Protestou Eduardo, sentindo-se estranhamente exposto, como se seu pai pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Estou falando sobre reconhecer algo precioso quando aparece em nossa frente, respondeu Augusto serenamente. Algo que nenhuma conta bancária pode comprar. Antes que Eduardo pudesse rebater, Sofia aproximou-se novamente, bloco de notas em mãos e um sorriso radiante nos lábios. O que vão querer? Durante a hora seguinte, Eduardo observou fascinado a interação entre seu pai e Sofia. Havia uma naturalidade, uma conexão genuína entre eles que o deixou simultaneamente emocionado e invejoso. Quando foi a última vez que alguém havia conversado com ele daquela maneira, sem agenda oculta, sem segundas intenções? Quando foi a última vez que ele próprio havia se permitido uma conversa assim, leve e despretensiosa? Sofia, por sua vez, não conseguia evitar a curiosidade em relação a Eduardo. Havia algo magnético em sua presença, uma intensidade contida que a intrigava. Percebia como ele observava cada detalhe do ambiente, como seus olhos atentos seguiam seus movimentos quando ela se afastava para atender outros clientes, como sua expressão se suavizava quando conversava com o pai. Era um homem de contrastes, concluiu. Duro e gentil, distante e atento, formal e intensamente humano sob a superfície polida. Quando finalmente se despediram, algo havia mudado imperceptivelmente entre eles. Uma conexão silenciosa, uma promessa, não verbalizada de que aquele não seria o último encontro. Foi um café delicioso, comentou Augusto, apertando carinhosamente a mão de Sofia. Definitivamente voltarei. Será sempre bem-vindo, Sr. Mendonça, respondeu ela com sinceridade. Eduardo hesitou por um momento, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, estendeu a mão em um gesto que, apesar de formalmente idêntico ao primeiro, parecia carregado de novos significados. Obrigado pela gentileza com meu pai, disse ele, sua voz mais suave do que antes. Significa mais do que você imagina. Seus olhares se encontraram por um instante fugaz, mas suficiente para que ambos sentissem algo impossível de nomear. Como se o universo conspirasse silenciosamente, entrelaçando seus destinos através daquele simples toque de mãos. O que Sofia não podia saber, enquanto os observava sair do café, era que Eduardo Mendonça carregava consigo não apenas o sabor do café, mas uma certeza crescente de que precisava vê-la novamente. Havia algo nela que despertava nele sentimentos há muito adormecidos, como se sua alma reconhecesse algo familiar e precioso naquela jovem de sorriso sincero e olhos gentis. E assim, enquanto Sofia voltava para suas tarefas, sem imaginar como aquele encontro aparentemente casual transformaria sua vida, Eduardo já planejava silenciosamente o próximo passo. Porque pela primeira vez em muitos anos,
algo mais importante que contratos milionários e fusões empresariais ocupava seus pensamentos. A possibilidade de encontrar, nos olhos daquela jovem simples, o reflexo de um mundo que havia esquecido que existia. A primeira coisa que Sofia fez ao chegar em casa naquela noite foi reviver mentalmente cada momento da interação com Eduardo e seu pai. Havia algo no olhar daquele homem que a perturbava de uma maneira inexplicável. Uma mistura de intensidade e vulnerabilidade que parecia contradizer sua aparência imponente. Enquanto preparava um chá na cozinha modesta da casa onde vivia, com os pais, perguntava-se se voltaria a vê-lo. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios ao pensar nessa possibilidade, mas logo foi substituído por um suspiro realista. Que interesse um homem como aquele teria em uma garçonete de café? Mundos diferentes, realidades opostas. Está tudo bem, filha? A voz suave de sua mãe, Helena, interrompeu seus devaneios. Mulher simples, de beleza serena, marcada por um trabalho árduo de décadas como diarista, Helena possuía uma sabedoria intuitiva que sempre surpreendia Sofia. Sim, mãe, só cansada. Tentou disfarçar, mas o olhar conhecedor da mãe dizia que não havia convencido. Conheço esse olhar desde que você era pequena. É o mesmo que tinha quando escondeu aquele gatinho. No quarto aos 8 anos. Helena sentou-se à mesa de fórmica gasta, indicando a cadeira ao lado. O que está acontecendo? Sofia hesitou, mas acabou rendendo-se. Contou sobre o senhor que havia ajudado no banco, sobre sua visita ao café acompanhado do filho e sobre a estranha sensação que sentira na presença daquele homem tão diferente de todos que conhecia. Mendonça! Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente. Eduardo Mendonça, o dono do banco regional, Sofia quase engasgou com o chá. Dono? Pensei que fosse apenas o gerente. Filha, aquele homem é praticamente dono de meia cidade. A família Mendonça está entre as mais ricas e influentes de toda a região. Helena estudou a filha com atenção renovada. O que ele queria? Nada. Só tomou café com o pai. Sofia sentiu o rosto esquentar. Foi gentil. Agradeceu por eu ter ajudado o Sr. Augusto. Só isso. Helena assentiu lentamente, um brilho estranho em seus olhos. Tome cuidado, Sofia. Pessoas como os Mendonça vivem em um mundo muito diferente do nosso. Não se iluda. Mãe, não estou iludida com nada, protestou Sofia embaraçada. Foi só uma coincidência. Provavelmente nunca mais verei nenhum dos dois. O destino, no entanto, tinha outros planos. Na manhã seguinte, o Café Aroma recebia sua clientela matinal habitual. Estudantes sonolentos preparando-se para as aulas. Trabalhadores apressados buscando uma dose de cafeína antes de enfrentar o dia. Aposentados que vinham mais pela companhia do que pelo café em si. Sofia movimentava-se entre as mesas com a eficiência graciosa que a tornava querida entre os clientes regulares. Seu sorriso autêntico iluminando o ambiente, apesar do cansaço que sentia após uma noite de estudos intensos. Foi quando a porta se abriu, trazendo consigo uma rajada de ar fresco outonal e uma presença que imediatamente alterou a atmosfera do lugar. Eduardo Mendonça, impecavelmente vestido em um terno escuro, feito sob medida, entrou no café como se fosse o dono do estabelecimento. Não com arrogância, mas com aquela confiança natural de quem está acostumado a comandar. Os olhos de Sofia encontraram os dele imediatamente, como se uma força magnética os conectasse. Ela sentiu o coração acelerar involuntariamente, uma reação que a irritou profundamente. É só mais um cliente, repetiu mentalmente enquanto se aproximava. Bloco de notas em mãos e expressão profissional cuidadosamente composta. Bom dia, Sr. Mendonça. Seu pai não veio hoje? Perguntou, tentando manter o tom casual,
apesar da consciência súbita de cada fio de cabelo fora do lugar em seu rabo de cavalo apressado. Bom dia, Sofia. Algo na maneira como ele pronunciou. Seu nome fez seu estômago dar uma pequena volta. Não, hoje vim sozinho. Teria uma mesa mais reservada. Preciso revisar alguns documentos. Sofia o conduziu até uma mesa no canto, parcialmente escondida por uma grande samambaia pendurada do teto, o lugar mais privado que o pequeno café poderia oferecer. Aqui está bem? O que vai querer? Um expresso duplo, por favor. Ele hesitou, então acrescentou, e talvez sua companhia por alguns minutos, quando estiver menos ocupada. Sofia congelou, a caneta suspensa sobre o bloco de notas. Minha companhia? Eduardo sorriu levemente, um gesto que suavizou as linhas austeras de seu rosto, transformando-o momentaneamente. Apenas para conversar. Prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Intrigada e ligeiramente apreensiva, Sofia assentiu antes de afastar-se para providenciar o pedido. Enquanto operava a máquina de expresso, sua mente fervilhava de possibilidades. O que um homem como Eduardo Mendonça poderia querer com ela? As palavras de aviso de sua mãe ecoavam em sua mente, misturando-se à voz mais rebelde, que secretamente esperava por algo extraordinário que a arrancasse da monotonia previsível de sua vida. Quando retornou com o expresso, Eduardo havia aberto uma pasta elegante de couro sobre a mesa, mas a fechou imediatamente ao vê-la aproximar-se. Obrigado, disse, aceitando a xícara. Então, indicou a cadeira à sua frente. Pode sentar um momento? Sofia lançou um olhar rápido ao redor. O movimento havia diminuído, e Marina, a proprietária, fez um gesto discreto indicando que podia tomar um breve intervalo. Com uma sensação de irrealidade, Sofia sentou-se diante de Eduardo Mendonça, consciente do contraste entre seu uniforme simples e o terno elegante dele, entre suas mãos ligeiramente ásperas pelo trabalho e as dele impecavelmente cuidadas. Em primeiro lugar, começou ele em tom formal, quero agradecer novamente pelo que fez por meu pai. Pode não parecer grande coisa para você, mas foi significativo. Sofia relaxou um pouco. Não precisa agradecer de verdade. Seu pai é um homem adorável. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Eduardo. Sim, ele é, e muito perspicaz também. Ele tem falado muito sobre você. Mesmo? Sofia não conseguiu conter um sorriso. Espero que coisas boas. As melhores. Eduardo tomou um gole de seu expresso, observando-a por cima da xícara com uma intensidade que a fez corar. Na verdade, ele insiste que você seria perfeita. Sofia piscou, confusa. Perfeita? Para quê? Eduardo colocou a xícara no pires com um movimento preciso. Para ajudá-lo como acompanhante pessoal. Acompanhante? Sofia sentiu um misto de confusão e alívio. Não sabia exatamente o que esperava, mas certamente não era isso. Sim, desde que minha mãe faleceu, ele vive praticamente isolado naquela casa enorme. Tem uma governanta que cuida das refeições e da limpeza, mas... Eduardo fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos, em um gesto raro de vulnerabilidade. Ele precisa de companhia, Sofia. Alguém para conversar, para acompanhá-lo em pequenos passeios, talvez ajudá-lo a se familiarizar com tecnologias que o deixam confuso. Mas eu já tenho um emprego, respondeu Sofia automaticamente, ainda processando a proposta inesperada. Estou ciente disso e também sei que você estuda à noite, literatura, se não me engano. O tom casual com que mencionou esses detalhes fez Sofia perceber, com uma pontada de desconforto, o quanto ele já sabia sobre sua vida. Estou propondo apenas algumas horas por semana, com uma remuneração significativamente superior ao que você recebe aqui.
Sofia sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, a oferta era tentadora. Financeiramente, seria um alívio para sua família que lutava para manter as contas em dia desde que seu pai perdera o emprego. Por outro lado, havia algo na situação toda que a deixava instintivamente desconfiada. Era tudo conveniente demais. "Por que eu?" perguntou finalmente, encarando-o diretamente. "Certamente existem profissionais qualificados para esse tipo de função." Eduardo sustentou seu olhar sem hesitação. "Porque meu pai gosta de você. Porque você o tratou com dignidade, quando a maioria teria apenas sentido pena. E porque, diferentemente dos profissionais qualificados que mencionou, você parece genuinamente se importar." Havia uma sinceridade quase dolorosa em suas palavras, que desarmou Sofia momentaneamente. Antes que pudesse responder, Marina chamou-a para atender uma mesa recém-ocupada. "Preciso voltar ao trabalho", disse, levantando-se. "Posso pensar sobre sua proposta?" Eduardo assentiu, retirando um cartão elegante de seu bolso. "Meu número pessoal, ficarei aguardando sua ligação." Durante o restante de seu turno, Sofia moveu-se como em um sonho, servindo café e atendendo clientes automaticamente, enquanto sua mente girava em torno da proposta de Eduardo. Quando finalmente encerrou o expediente, tomou o caminho de casa em estado de completa confusão emocional. Em casa, encontrou uma cena que se tornava cada vez mais comum. Seu pai, Carlos, sentado à mesa da cozinha, com pilhas de contas espalhadas à sua frente, o semblante carregado de preocupação. Ex-supervisor na fábrica têxtil que havia fechado de repente, deixando dezenas de famílias em dificuldades financeiras, ele ainda não conseguira encontrar um novo emprego que pagasse o suficiente para manter a família. "Pai?" Sofia aproximou-se, hesitante, odiando ver o desânimo nos olhos daquele homem que sempre fora seu herói. "Está tudo bem?" Carlos forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Tudo certo, princesa, só organizando as contas do mês." Sofia sentou-se ao seu lado, notando as mãos calejadas que agora tremiam ligeiramente. Não de idade, como as do Sr. Augusto, mas de preocupação constante. Naquele momento, tomou sua decisão. "Pai, mãe", chamou quando Helena entrou na cozinha. "Preciso contar algo para vocês." Sofia explicou sobre a proposta de Eduardo Mendonça, tentando apresentá-la da maneira mais objetiva possível, embora seu coração acelerasse inexplicavelmente cada vez que mencionava o nome dele. "Absolutamente não", foi a resposta imediata de seu pai. "Não quero minha filha trabalhando como serviçal para essa gente rica." "Pai, não seria como serviçal", argumentou Sofia. "Só faria companhia para um senhor idoso algumas horas por semana. E o pagamento..." Ela mencionou a quantia que Eduardo sugerira casualmente, fazendo seus pais trocarem olhares surpresos. "É muito dinheiro por tão pouco trabalho", observou Helena, a desconfiança evidente em sua voz. "Qual seria exatamente sua função?" "Já disse, mãe. Conversar com ele, talvez ler para ele, acompanhá-lo em pequenos passeios." "E o que o filho quer em troca?" insistiu Carlos, o protecionismo paternal evidente em cada sílaba. Sofia sentiu o rosto queimar. "Nada. Ele só quer alguém para fazer companhia ao pai. Não há segundas intenções." Mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Sofia perguntava-se, secretamente, se acreditava nelas. Havia algo no olhar de Eduardo, algo na maneira como ele falara, que sugeria camadas de intenção não verbalizadas. Mas também havia a sinceridade inegável em seus olhos quando falara sobre o pai, a vulnerabilidade momentânea que humanizara aquela figura imponente. "Vou ligar para ele", decidiu finalmente, "para discutir os detalhes e entender melhor o que está propondo. Se eu não me sentir confortável, recuso educadamente, prometo." Seus pais concordaram relutantemente,
e Sofia retirou-se para seu quarto, o cartão de Eduardo pesando em seu bolso como se fosse feito de chumbo em vez de papel. Sentada na beira de sua cama simples, coberta com a colcha de retalhos que sua avó havia costurado, contemplou longamente o número de telefone impresso em letras elegantes sobre o cartão. Finalmente, reunindo coragem, discou. Eduardo atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando sua ligação. Sofia, disse simplesmente sem qualquer formalidade, sua voz mais profunda ao telefone. Senhor Mendonça, respondeu ela, tentando manter um tom profissional. Estive pensando em sua proposta. E tenho algumas dúvidas, algumas condições também. Ela podia quase sentir o sorriso dele do outro lado da linha. Eu esperava que tivesse. Podemos nos encontrar para discutir os detalhes? Em algum lugar público? Houve uma pausa breve. Claro, amanhã, após seu turno no café, poderíamos nos encontrar no Parque Central. Às 4, então. Estarei lá. A simplicidade da conversa, a facilidade com que haviam chegado a um acordo, deixou Sofia ligeiramente desorientada. Deixou-se cair para trás na cama, encarando o teto descascado de seu quarto, perguntando-se se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida ou a abrir uma porta para possibilidades que jamais imaginou. O Parque Central de Vale Sereno era o coração verde da pequena cidade. Um espaço bem cuidado com gramados amplos, árvores centenárias e um pequeno lago onde patos nadavam preguiçosamente. Sofia chegou alguns minutos antes do horário combinado, nervosa demais para esperar em casa. Escolheu um banco de madeira com vista para o lago e sentou-se, ajustando o simples vestido azul que havia escolhido após mudar de roupa 5 vezes, indecisa entre parecer profissional ou casual. Exatamente às 4 horas, Eduardo Mendonça apareceu, caminhando pelo caminho de pedras com a mesma elegância natural que demonstrava no banco e no café. Havia trocado o terno formal por calças escuras e uma camisa azul clara, desabotoada no colarinho. Uma concessão ao calor da tarde e talvez, pensou Sofia, uma tentativa consciente de parecer menos intimidador. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se ao seu lado no banco, mantendo uma distância respeitosa. Você parece preocupada. Sofia sorriu nervosamente. Para ser sincera, estou. Sua proposta foi inesperada. Eduardo assentiu, seu olhar voltado para o lago à sua frente. Meu pai completará 85 anos no próximo mês. Desde que minha mãe faleceu, há 2 anos, ele vem se isolando cada vez mais. Recusa-se a participar de eventos sociais. Mal sai de casa, exceto para ir ao banco ocasionalmente. Fez uma pausa. Um vinco de preocupação formando-se entre suas sobrancelhas. Quando o vi interagindo com você, foi a primeira vez em muito tempo que o vi verdadeiramente animado, interessado. Sofia sentiu uma onda de empatia. Seu pai parece ser um homem maravilhoso. Ele é, e merece mais do que eu posso oferecer a ele. Havia uma nota de autorrecriminação em sua voz que surpreendeu Sofia. Este homem poderoso e confiante, acostumado a comandar e influenciar, parecia genuinamente perturbado por sua própria inadequação em algo tão fundamental quanto fazer. O próprio pai feliz. O que exatamente você espera que eu faça? Perguntou ela, suavizando o tom. Eduardo voltou-se para encará-la diretamente. Gostaria que você visitasse meu pai 3 vezes por semana, por algumas horas. Conversasse com ele, o incentivasse a sair de casa ocasionalmente, talvez o ajudasse com pequenas tarefas que ele evita por insegurança, usar o computador, o celular, coisas assim. Ele hesitou brevemente. Ele era professor universitário, de história antes de se aposentar. Tem uma mente brilhante, mas a solidão tem diminuído seu brilho. Acho que você poderia ajudá-lo a recuperá-lo.
Sofia assentiu lentamente. A proposta parecia legítima, e a preocupação de Eduardo com o bem-estar do pai soava genuína. E o pagamento? Eduardo mencionou uma quantia que fez Sofia prender a respiração. Era mais do que ela ganhava em um mês inteiro no café. Isso é excessivo para o trabalho proposto, respondeu francamente. Um sorriso enigmático tocou os lábios de Eduardo. Considere como valorizo o bem-estar de meu pai, então. Sofia estudou-o por um longo momento, tentando decifrar o homem por trás da fachada de controle perfeito. Tenho uma condição, disse finalmente. Quero manter meu trabalho no café, pelo menos parcialmente, 3 manhãs por semana. As sobrancelhas de Eduardo se ergueram em surpresa. Isso não seria necessário, financeiramente falando. Não, é uma questão financeira. Gosto do meu trabalho, dos clientes, das conversas, me sinto útil lá. Algo nos olhos de Eduardo se suavizou, como se ela tivesse inadvertidamente confirmado alguma teoria que ele mantivera sobre ela. Como preferir? Podemos ajustar o horário das visitas ao meu pai de acordo. Quando começaria? Que tal amanhã? Poderia vir para um jantar, conhecer a casa, deixar meu pai mais confortável com a ideia? Depois disso, você decidiria se quer realmente aceitar a posição. Sofia hesitou. Um jantar na mansão dos Mendonça parecia intimidador demais. Posso trazer meus pais? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Eduardo pareceu genuinamente surpreso. E por um momento, Sofia temeu ter cometido um erro terrível. Então, para seu espanto, ele sorriu. Um sorriso real que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas austeras e fazendo seus olhos brilharem. Isso seria perfeito, na verdade. Meu pai adoraria. E seria uma ótima maneira de tranquilizar sua família sobre minhas intenções. A maneira direta como abordou a questão implícita deixou Sofia momentaneamente sem palavras. Então está combinado. Amanhã à noite, jantar na sua casa, com meus pais. Eduardo levantou-se, estendendo a mão para selar o acordo. Enviarei um carro para buscá-los às 7. Sofia ergueu-se também, aceitando a mão estendida. O toque enviou uma corrente elétrica inesperada por seu braço, fazendo-a retirar a mão um pouco mais rapidamente do que pretendia. O olhar de Eduardo sugeria que ele também sentira algo, mas seu controle perfeito retornou imediatamente. Até amanhã, Sofia. Até amanhã, Sr. Mendonça. Eduardo, corrigiu ele suavemente. Se vamos trabalhar juntos, prefiro que me chame pelo primeiro nome. Sofia assentiu, um sorriso tímido nos lábios. Até amanhã, Eduardo. Enquanto o observava afastar-se pelo caminho de pedras, Sofia sentiu uma estranha certeza se formando em seu interior. Algo lhe dizia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O que não sabia ainda era se essa mudança seria para melhor ou para pior. Ao retornar para casa e comunicar aos pais sobre o jantar, enfrentou exatamente a reação que esperava. Choque, apreensão e, finalmente, uma curiosidade relutante. A ideia de jantar na mansão dos Mendonça, a família mais rica e influente da cidade, era tão surreal que parecia quase cômica. Não tenho nada para vestir em um lugar assim, lamentou Helena, revirando seu modesto guarda-roupa. Nem eu, concordou Carlos, olhando desanimado para seu único terno, usado apenas em casamentos e funerais, visivelmente desgastado nos cotovelos. Não importa, insistiu Sofia. Somos convidados, não precisamos fingir ser o que não somos. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Sofia se pegou revirando seu próprio guarda-roupa, ansiosa por encontrar algo que a fizesse parecer um pouco menos deslocada no mundo de Eduardo Mendonça. No fundo de uma gaveta, encontrou um vestido simples, mas elegante, que havia comprado em uma liquidação para a formatura do ensino médio e nunca tivera oportunidade de usar novamente. Preto,
de corte clássico, talvez um pouco formal demais para um jantar, mas era o melhor que tinha. O restante da noite foi passado em um estado de excitação nervosa, cada membro da família Oliveira absorto em seus próprios pensamentos e apreensões sobre o encontro do dia seguinte. O que nenhum deles poderia imaginar era que, naquele exato momento, na imponente mansão dos Mendonça, um pai e um filho discutiam acaloradamente sobre o mesmo jantar. "Você fez o quê?" A voz habitualmente calma de Augusto Mendonça elevou-se em surpresa. "Convidou a família inteira para jantar? Eduardo, o que está planejando?" Eduardo serviu-se de um dedo de uísque, evitando o olhar perscrutador do pai. "Nada além do que lhe disse. Estou contratando a moça para fazer-lhe companhia algumas vezes por semana. O jantar é apenas uma formalidade para que todos se sintam confortáveis com o arranjo." Augusto estudou o filho com a sabedoria acumulada de seus 84 anos. "Posso estar velho, mas não sou ingênuo. Conheço você desde o dia em que nasceu, filho. Existe algo mais nessa história." Eduardo suspirou, cedendo ao escrutínio paterno. "Talvez exista. Não sei explicar, pai. Há algo nela, uma autenticidade que não encontro há muito tempo. E quando vocês dois conversaram no café, vi algo em seus olhos que não via desde que mamãe estava viva." Augusto sorriu, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de sabedoria e travessura. "Então é isso. Meu filho, o grande Eduardo Mendonça. O homem que construiu um império financeiro está intrigado por uma simples garçonete de café." "Não a diminua", respondeu Eduardo com uma intensidade que surpreendeu a ambos. "Ela pode trabalhar em um café, mas há uma inteligência, uma profundidade nela que vai muito além de sua circunstância atual." Augusto ergueu as mãos em um gesto apaziguador. "Não estava diminuindo-a, filho. Pelo contrário, só estou surpreso e, devo admitir, um pouco divertido com a situação." Seu sorriso suavizou-se. "Ela me lembra sua mãe, sabia? Não fisicamente, mas há algo no espírito. Aquela gentileza natural combinada com uma força interior." Eduardo engoliu com dificuldade, tocado pela comparação inesperada. Sua mãe havia sido o centro emocional da família, a pessoa que suavizava as arestas de seu pai, brilhante, mas muitas vezes distraído, e que ensinara ao próprio Eduardo o valor de coisas que não podiam ser compradas ou vendidas. "Se você está certo", continuou Augusto pensativamente, "e há algo especial acontecendo aqui, prometa-me uma coisa." "O quê?" "Que não vai tentar controlá-la ou moldá-la como faz com tudo em sua vida. Algumas flores só florescem quando têm espaço para crescer naturalmente, Eduardo." Eduardo encarou o pai com uma mistura de surpresa e desconforto pela observação penetrante. "Não sei do que está falando." Augusto apenas sorriu, o sorriso paciente de quem já viveu o suficiente para reconhecer padrões que os próprios envolvidos não conseguem ver. "É claro que não, filho. É claro que não." Naquela noite, em duas casas separadas por quilômetros de distância e um abismo socioeconômico ainda maior, duas pessoas permaneceram acordadas muito além do razoável. Uma jovem de 20 anos, com um vestido preto cuidadosamente passado, pendurado na porta do guarda-roupa, e um homem de meia idade contemplando um copo de uísque, ambos inquietos com a sensação de que suas vidas estavam prestes a mudar de maneiras que nenhum deles podia prever. A manhã seguinte amanheceu com um céu azul e ensolarado, como se a própria natureza estivesse conspirando para tornar aquele dia especial. Na casa dos Oliveira, o clima era de agitação contida. Sofia levantou-se antes do nascer do sol para garantir que tudo estivesse perfeito para o jantar.
Preparou um café da manhã reforçado para seus pais, sabendo que ambos estavam nervosos demais para comer adequadamente. Ajudou a mãe a escolher um vestido simples de linho azul marinho, emprestando-lhe um colar de pérolas que ganhara de sua avó em seu aniversário de 15 anos. Insistiu que o pai usasse sua melhor camisa branca, mesmo que estivesse um pouco desbotada. Queria que seus pais se sentissem confiantes e à vontade, mesmo sabendo que a mansão dos Mendonça representava um mundo completamente diferente do seu. Enquanto se arrumava, Sofia lutou contra uma onda crescente de ansiedade. O vestido preto que escolhera parecia elegante, mas também um pouco formal demais para um simples jantar em família. Seus cabelos castanhos, soltos e escovados com cuidado, pareciam indomáveis, recusando-se a obedecer a qualquer penteado elaborado. E, acima de tudo, havia a questão de Eduardo. O que ele realmente queria? Quais eram suas verdadeiras intenções? A conversa da noite anterior com seus pais não ajudara a acalmar seus medos. Seu pai, em particular, permanecia cético, convencido de que um homem rico e poderoso como Eduardo Mendonça jamais se interessaria por sua filha sem um motivo oculto. Homens como ele não se casam com mulheres como nós, insistira Carlos, sua voz carregada de amargura. Eles procuram esposas de sua própria classe, mulheres com dotes e conexões influentes. Sofia tentara argumentar apontando a gentileza de Eduardo com o pai e a sinceridade em seus olhos quando falara de sua solidão. Mas, no fundo, uma voz cautelosa sussurrava dúvidas semelhantes em sua própria mente. Às 6h30, um carro preto elegante estacionou em frente à casa dos Oliveira, reluzindo sob o sol poente como uma criatura de outro mundo. O motorista, um homem alto e discreto, vestido com um uniforme impecável, apresentou-se como Sr. Almeida e abriu a porta traseira com uma reverência educada. Carlos e Helena trocaram olhares nervosos antes de entrar no veículo, seguidos por Sofia, que lutava para manter a compostura enquanto se acomodava no banco de couro macio. A viagem até a mansão dos Mendonça foi curta, mas pareceu uma eternidade. Sofia observava pela janela as casas modestas de seu bairro, dando lugar a ruas arborizadas e propriedades cada vez maiores, sentindo o abismo social se alargar a cada quarteirão. Quando finalmente o carro virou em um portão de ferro ornamentado e começou a subir uma longa alameda ladeada de árvores imponentes, Sofia prendeu a respiração em admiração e apreensão. A mansão dos Mendonça erguia-se no topo da colina como um castelo de conto de fadas, suas paredes brancas reluzindo à luz dourada do entardecer. Jardins exuberantes cercavam a propriedade, com fontes, estátuas e canteiros de flores que pareciam ter saído de uma pintura. Carlos e Helena estavam igualmente impressionados, seus rostos refletindo uma mistura de espanto e desconforto enquanto o carro parava em frente à entrada principal. Eduardo já os esperava na porta, impecavelmente vestido em um terno cinza que realçava seus olhos azuis e sua postura elegante. Cumprimentou-os com um sorriso caloroso, apertando a mão de Carlos com firmeza e oferecendo um beijo na bochecha de Helena, que corou ligeiramente. "Sejam bem-vindos à minha casa", disse ele, sua voz carregada de uma hospitalidade genuína que surpreendeu Sofia. "Meu pai está ansioso para conhecê-los." Ao entrarem no hall de entrada, Sofia sentiu-se como se tivesse entrado em outro mundo. O espaço era amplo e iluminado, com um lustre de cristal deslumbrante pendurado no teto alto, móveis antigos de madeira escura e obras de arte valiosas adornando as paredes. Um aroma sutil de flores frescas pairava no ar, misturando-se ao cheiro convidativo de comida caseira que vinha da sala de jantar. Augusto aguardava na sala de estar, sentado em uma poltrona confortável perto da lareira. Vestia um suéter de cachemire azul marinho e calças de flanela cinza, sua aparência frágil contrastando com a vitalidade em seus olhos. Levantou-se com um sorriso ao vê-los entrar.
caminhando em sua direção com a ajuda de sua bengala. Carlos, Helena, que prazer finalmente conhecê-los! Exclamou, apertando a mão de cada um com entusiasmo. E Sofia, que bom vê-la novamente. Sua gentileza me encanta. Sofia corou sob o olhar afetuoso do Sr. Augusto e o olhar intenso de Eduardo. Foi um prazer ajudá-lo, Sr. Mendonça, respondeu timidamente. Por favor, me chame de Augusto, insistiu ele. E por que não nos sentamos? O jantar está quase pronto. A sala de jantar era tão opulenta quanto o resto da casa, com uma longa mesa de madeira polida, cadeiras estofadas em veludo e prataria reluzente disposta sobre uma toalha de mesa branca impecável. Uma senhora idosa de cabelos grisalhos e postura elegante apresentou-se como a governanta Senhora Alves e serviu um delicioso jantar de assado com batatas e legumes frescos. A comida era requintada. Mas o que mais impressionou Sofia foi a atmosfera calorosa e acolhedora que Eduardo e Augusto criaram. Augusto contou histórias engraçadas sobre sua juventude, fazendo Carlos e Helena rirem com suas imitações de professores excêntricos e colegas travessos. Eduardo, por sua vez, mostrou um lado de si mesmo que Sofia nunca imaginara. Um senso de humor sutil, uma curiosidade genuína sobre a vida de seus pais e uma atenção carinhosa aos detalhes que a deixaram simultaneamente intrigada e encantada. Ele perguntou a Carlos sobre seu trabalho na fábrica, ouvindo com interesse suas opiniões sobre a economia local e os desafios enfrentados pelos trabalhadores que perderam o emprego. Elogiou a culinária de Helena, pedindo a receita do seu bolo de chocolate que ela havia levado para ele e compartilhando memórias de sua própria mãe na cozinha. Sofia observava a interação entre eles com fascínio, percebendo como as barreiras sociais pareciam se dissolver diante daquela genuína conexão humana. Pela primeira vez, começou a acreditar que talvez fosse possível para pessoas de mundos tão diferentes encontrarem um terreno comum, um ponto de encontro onde classe e riqueza se tornassem irrelevantes. Após o jantar, Augusto sugeriu uma breve visita à biblioteca, um cômodo aconchegante, repleto de livros do chão ao teto, com uma lareira crepitante e poltronas convidativas. Carlos, um ávido leitor, ficou maravilhado com a coleção, passando os dedos pelos lombos de couro dos volumes antigos com reverência. Helena, por sua vez, encantou-se com as fotografias emolduradas expostas em uma mesa lateral, que retratavam momentos da vida da família Mendonça. Augusto e sua falecida esposa em sua juventude, Eduardo, criança, brincando no jardim, Isabela, a filha de Eduardo, soprando as velas em seu 10º aniversário. Sofia, por sua vez, sentiu-se atraída por uma janela grande que oferecia uma vista panorâmica do jardim iluminado pela lua. Eduardo aproximou-se silenciosamente, parando ao seu lado. "Bonito, não é?" disse ele em voz baixa. "É como um sonho", respondeu Sofia, sem tirar os olhos da cena encantadora. "Às vezes me esqueço de como este lugar pode ser mágico. Cresci aqui, sabe? Para mim era apenas casa." Havia uma nota de melancolia em sua voz que intrigou Sofia. "Deve ter sido maravilhoso crescer em um lugar assim", comentou ela. "Nem sempre", respondeu Eduardo com um sorriso triste. "A solidão pode encontrar você em qualquer lugar, Sofia, mesmo em um palácio." Antes que Sofia pudesse responder, Augusto chamou-os da outra ponta da sala. "Eduardo, meu filho, mostrei a Carlos aquela edição rara de Dom Quixote que você encontrou no antiquário. Ele vai adorar." Eduardo lançou um último olhar para Sofia antes de se afastar. Um olhar que pareceu carregar um peso de emoções não expressas. A noite passou rapidamente, preenchida com conversas animadas, risadas compartilhadas e uma sensação crescente de conexão entre duas famílias aparentemente díspares,
Quando finalmente chegou a hora de partir, Carlos e Helena pareciam transformados, seus rostos relaxados e sorridentes, seus corações aquecidos pela hospitalidade genuína que haviam recebido. Foi uma noite maravilhosa, Eduardo, disse Carlos, apertando a mão de Eduardo com um aperto firme. Obrigado por nos receber em sua casa. O prazer foi todo meu, Carlos, respondeu Eduardo sinceramente. Espero que esta seja apenas a primeira de muitas noites agradáveis juntos. Augusto abraçou Sofia calorosamente, beijando-a na bochecha com afeto. Você trouxe um raio de sol para minha vida, querida. Espero vê-la em breve. Eu também, Augusto, respondeu Sofia, seu coração transbordando de gratidão e uma emoção estranha que mal conseguia compreender. Enquanto o carro os levava, de volta para casa, o silêncio era preenchido com uma sensação de contentamento e admiração compartilhada. Ele é diferente do que eu esperava, admitiu Carlos finalmente, quebrando o silêncio. Eduardo, quero dizer. Pensei que seria arrogante, distante, mas ele foi tão genuíno. E o pai dele? Acrescentou Helena com um sorriso. Um verdadeiro cavalheiro, me lembrou muito do meu próprio pai. Sofia sorriu, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Seus pais haviam gostado de Eduardo e Augusto, e, mais importante, pareciam ter aceitado a ideia de que ela trabalhasse para eles. Mas mesmo em meio àquela alegria, uma pergunta persistia em sua mente. O que Eduardo realmente queria dela? No dia seguinte, Sofia começou seu novo emprego na mansão dos Mendonça. Chegou pouco antes do almoço, encontrando Augusto lendo um livro na biblioteca. Ele a recebeu com um sorriso radiante, levantando-se para abraçá-la calorosamente. Minha querida Sofia, que bom vê-la novamente. Estava ansioso por sua companhia. Eu também, Augusto, respondeu Sofia sinceramente. Esta biblioteca é incrível. Posso pegar algum livro emprestado? Por favor, sinta-se à vontade. Leia o que quiser, quando quiser. Estes livros são seus para desfrutar. Durante o almoço, servido em uma pequena sala de jantar ensolarada com vista para o jardim, Sofia conversou com Augusto sobre seus livros favoritos, seus interesses históricos e suas memórias de infância. Descobriu que ele era um homem culto e perspicaz, com um senso de humor afiado e uma curiosidade insaciável sobre o mundo. Ele, por sua vez, demonstrou um interesse genuíno na vida de Sofia, fazendo perguntas sobre seus estudos, seu trabalho, no café e seus sonhos para o futuro. Sofia sentiu-se à vontade em sua companhia, como se o conhecesse há anos. Após o almoço, Augusto sugeriu um passeio pelo jardim. Caminharam lentamente pelos caminhos de pedra, admirando as flores coloridas e as árvores imponentes. Augusto apontou as diferentes espécies de plantas, compartilhando seu conhecimento de botânica e suas histórias sobre como cada flor o lembrava de um momento especial em sua vida. Sofia ouvia atentamente, encantada com sua sabedoria e seu amor pela natureza. De repente, Augusto parou diante de um banco de madeira escondido sob uma árvore frondosa. Este era o lugar favorito de minha esposa, disse ele com um sorriso melancólico. Ela adorava sentar aqui e ler seus poemas. Sofia sentou-se ao lado dele, sentindo uma onda de tristeza por aquele homem gentil que havia perdido sua amada companheira. Ela deve ter sido uma mulher maravilhosa, comentou suavemente. Ela era, respondeu Augusto com um brilho nos olhos. E você me lembra muito dela, Sofia. Tem a mesma bondade, a mesma curiosidade pela vida. Sofia corou com o elogio, sentindo-se estranhamente honrada pela comparação. Obrigada, Augusto. Isso significa muito para mim. Passaram o restante da tarde conversando, lendo poemas e compartilhando histórias pessoais. Sofia ajudou Augusto a usar seu novo tablet, ensinando-o a enviar e-mails para seus amigos e a navegar na internet para pesquisar sobre seus assuntos favoritos. Ele, por sua vez,
compartilhou suas memórias de sua carreira como professor, seus conselhos sobre como lidar com as dificuldades da vida e sua filosofia sobre a importância de apreciar os pequenos momentos de alegria. Quando chegou a hora de partir, Sofia sentiu uma sensação de realização e contentamento que não experimentava há muito tempo. Havia encontrado um amigo e confidente em Augusto, uma conexão inesperada que enriquecera sua vida de maneiras que jamais imaginara. Nos dias e semanas seguintes, Sofia continuou a visitar Augusto regularmente, tornando-se uma presença constante em sua vida. Augusto tornou-se um mentor e amigo para Sofia, oferecendo-lhe conselhos sábios e apoio incondicional. Ela, por sua vez, trouxe uma nova energia e alegria à vida de Augusto, incentivando-o a redescobrir suas paixões e a se reconectar com o mundo ao seu redor. Aos poucos, a mansão dos Mendonça deixou de ser um lugar intimidante e estranho para Sofia, transformando-se em um refúgio acolhedor onde se sentia segura e valorizada. E Eduardo, observando a transformação em seu pai e a crescente proximidade entre ele e Sofia, começou a sentir uma mudança sutil em seu próprio coração. A presença de Sofia em sua vida trouxeram uma leveza e uma alegria que ele não experimentava há anos. Sua risada genuína, sua curiosidade insaciável e sua bondade inata o encantavam e o desafiavam ao mesmo tempo. Ele se pegava pensando nela, constantemente, imaginando o som de sua voz, o calor de seu sorriso, a suavidade de seu toque. Mas havia um obstáculo intransponível entre eles: a barreira da classe social. Eduardo era um homem rico e influente, acostumado a um mundo de poder e privilégio. Sofia era uma jovem simples e trabalhadora, com sonhos modestos e uma família que lutava para sobreviver. Um relacionamento entre eles parecia impossível, uma fantasia romântica destinada a terminar em desgosto e decepção. E, no entanto, o destino parecia determinado a aproximá-los. Uma noite, Eduardo convidou Sofia para acompanhá-lo a um concerto de música clássica na cidade. Augusto insistiu que ela fosse, alegando que precisava de uma companhia jovem e animada para apreciar a música. Sofia hesitou no início, sentindo-se inadequada para um evento tão sofisticado. Mas Eduardo a tranquilizou, garantindo que sua presença era tudo o que importava. Na noite do concerto, Sofia vestiu o vestido preto que usara no jantar, sentindo-se um pouco mais confiante do que da última vez. Eduardo a buscou na mansão em sua limusine elegante e, durante o trajeto até a sala de concertos, conversaram sobre música, literatura e seus sonhos para o futuro. Sofia ficou surpresa ao descobrir que Eduardo compartilhava sua paixão por livros e poesia, e que ele também tinha ambições de usar sua riqueza e influência para fazer a diferença no mundo. A sala de concertos era um lugar de beleza e elegância, deslumbrantes, com um lustre de cristal gigantesco, cortinas de veludo vermelho e uma orquestra de músicos talentosos. Sofia sentiu-se inicialmente intimidada pelo ambiente formal, mas Eduardo a guiou pelos corredores com uma gentileza e um charme que a fizeram se sentir à vontade. A música era sublime, elevando suas almas e criando uma conexão íntima entre eles que transcendia as palavras. Durante o intervalo, Eduardo levou Sofia para um terraço com vista para a cidade iluminada. A brisa fresca da noite acariciava seus rostos enquanto eles conversavam sob as estrelas cintilantes. "Você está linda esta noite, Sofia", disse Eduardo em voz baixa, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que a fez corar. "Obrigada, Eduardo", respondeu ela timidamente. "A música foi mágica." "Mágica como você", sussurrou ele, aproximando-se lentamente. Sofia prendeu a respiração enquanto Eduardo levantava a mão e acariciava suavemente seu rosto. Seu toque era quente e eletrizante, enviando ondas de choque por todo o seu corpo.
Seus olhares se encontraram, e por um momento o mundo ao redor deles desapareceu. Havia apenas eles dois, suspensos em um momento de pura conexão e desejo. Lentamente, Eduardo inclinou-se para a frente, seus lábios se aproximando dos dela. Sofia fechou os olhos, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. O beijo foi suave e hesitante no início, como se ambos tivessem medo de quebrar o feitiço, mas logo se aprofundou, tornando-se apaixonado e urgente, expressando uma intensidade de sentimentos que eles mal ousavam admitir para si mesmos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, seus rostos corados e seus olhos brilhantes de emoção. Começou Eduardo, sua voz rouca de desejo. Eu não deveria ter feito isso. Sofia engoliu em seco, sentindo uma mistura de confusão e decepção. Por quê? Perguntou ela em voz baixa. Eduardo afastou-se dela, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Porque não é certo. Não podemos ter nada além disso, Sofia. Nossos mundos são muito diferentes. Sofia sentiu uma pontada de dor em seu coração. As palavras de seu pai ecoaram em sua mente, confirmando seus piores medos. Então você está dizendo que isso não significa nada para você? Perguntou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Eduardo virou-se para encará-la, seus olhos azuis cheios de angústia. Não, não é isso. Significa mais do que você imagina. Mas não posso oferecer-lhe o que você merece. Não posso tirá-la de seu mundo e colocá-la no meu. Não posso pedir que você renuncie à sua família, a seus amigos, a seus sonhos. E o que eu quero não importa, retrucou Sofia, sua voz cheia de emoção. E se eu estiver disposta a correr o risco? E se eu acreditar que podemos fazer dar certo? Eduardo balançou a cabeça tristemente. Você é jovem, Sofia. Você não entende as complexidades do mundo em que vivo. As pressões, as expectativas. Seria demais para você suportar. Você não me conhece o suficiente para dizer isso, respondeu Sofia com desafio. Você não sabe do que sou capaz. Eduardo aproximou-se dela novamente, seus olhos implorando por compreensão. Eu sei que você é forte, Sofia. Mais forte do que... Imagina, mas não quero machucá-la. Não quero vê-la sofrer por minha causa. Sofia sentiu as lágrimas ameaçarem escorrer por seu rosto, mas lutou para contê-las. Não permitiria que Eduardo a visse chorar. Não lhe daria a satisfação de vê-la fraca e vulnerável. Então é isso? Perguntou ela com voz firme. É isso que você está dizendo? Que acabou antes mesmo de começar? Eduardo hesitou por um longo momento, seus olhos em conflito. Finalmente, ele suspirou pesadamente e afastou-se dela. Sim, Sofia, é isso que estou dizendo. Sofia sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços, mas ergueu o queixo com orgulho e encarou Eduardo com determinação. Então você está errado, disse ela com voz clara e firme. Você está errado sobre mim e está errado sobre nós. Eu não vou desistir tão facilmente. Virou-se e caminhou de volta para a sala de concertos, deixando Eduardo parado sozinho no terraço, observando-a a partir com uma mistura de admiração e desespero em seus olhos. A segunda metade do concerto foi um borrão de música e emoções reprimidas para Sofia. Ela mal conseguia se concentrar nas notas, sua mente girando com a conversa com Eduardo e o turbilhão de sentimentos que ela havia despertado nela. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Eduardo a acompanhou de volta à limusine em silêncio. A tensão entre eles era palpável, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Ao chegarem à mansão, Sofia desceu do carro sem esperar que Eduardo abrisse a porta para ela. Obrigada pela noite, disse ela friamente. Foi interessante. Eduardo saiu do carro e aproximou-se dela, seus olhos suplicando por uma segunda chance.
Sofia, por favor, não faça isso. Não me afaste assim. Você me afastou primeiro, respondeu Sofia com amargura. Você tomou sua decisão. Agora eu vou tomar a minha. Virou-se e caminhou em direção à porta da mansão, deixando Eduardo parado sozinho na calçada, observando-o a partir com um olhar de profunda tristeza e arrependimento. Nos dias que se seguiram, Sofia tentou seguir em frente com sua vida. Continuou a visitar Augusto regularmente, encontrando conforto em sua companhia e sabedoria. Mergulhou em seus estudos, buscando refúgio nos mundos imaginários da literatura. E se jogou de cabeça em seu trabalho no café, encontrando alegria nas interações com os clientes e na sensação de realização que sentia ao servir uma xícara de café perfeita. Mas não importava o quanto tentasse se distrair, não conseguia esquecer Eduardo. Seu rosto assombrava seus sonhos, sua voz ecoava em sua mente, seu toque queimava em sua pele. Ela se pegava pensando nele constantemente, imaginando o que ele estaria fazendo se ele também estaria pensando nela. E a cada dia que passava, a dor da rejeição se aprofundava, corroendo sua confiança e sua fé no amor. Enquanto isso, Eduardo também lutava com seus próprios demônios. Ele se sentia dividido entre seu dever para com sua família e sua atração irresistível por Sofia. Sabia que um relacionamento entre eles seria difícil, talvez até impossível, mas não conseguia negar a intensidade de seus sentimentos por ela, a maneira como ela o fazia sentir vivo e completo, de uma forma que nunca experimentara antes. Ele se pegava indo ao café com frequência, na esperança de vê-la, mesmo que fosse apenas por alguns instantes. Observava-a de longe, admirando sua beleza, sua graça e sua força. E a cada vez que a via, seu desejo por ela se intensificava, consumindo-o com uma paixão que ele não conseguia controlar. Augusto percebia a angústia de seu filho e a tristeza nos olhos de Sofia. Ele sabia que algo profundo e significativo havia se desenvolvido entre eles e que ambos estavam sofrendo por causa da barreira que os separava. Como um sábio mentor e um pai amoroso, ele decidiu intervir. Uma tarde, enquanto Sofia ajudava Augusto com sua correspondência, ele a convidou para sentar-se e conversou com ela sobre Eduardo. Meu filho é um homem bom, Sofia, disse ele com voz suave. Mas ele carrega um fardo pesado sobre os ombros. A responsabilidade de sua família, as expectativas da sociedade. Às vezes, acho que ele se esquece de como ser feliz. Sofia ouviu atentamente, seu coração batendo um pouco mais rápido ao ouvir o nome de Eduardo. Ele se importa muito com você, sabe? Continuou Augusto. Eu vejo isso em seus olhos toda vez que ele a observa, mas ele tem medo. Medo de machucá-la, medo de decepcioná-la, medo de não ser bom o suficiente para você. Sofia suspirou tristemente. Eu também me importo com ele, Augusto. Muito. Mas não sei se posso suportar ser rejeitada novamente. Augusto sorriu gentilmente e pegou a mão de Sofia em sua. Meu querida, você é uma jovem forte e corajosa. Você tem um coração generoso e uma alma pura. Não deixe o medo de machucar impedi-la de buscar a felicidade. O amor vale a pena correr o risco, mesmo que doa. Às vezes, as palavras de Augusto tocaram profundamente o coração de Sofia. Elas lhe deram esperança e coragem para enfrentar seus medos e lutar pelo que ela queria. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão. Ela iria atrás de Eduardo. Ela diria a ele a verdade sobre seus sentimentos. E ela lutaria por seu amor, não importasse os obstáculos que enfrentassem. Na manhã seguinte, Sofia foi ao banco onde Eduardo trabalhava. Ela esperou pacientemente no saguão até que ele saísse de sua sala para uma reunião. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. Sofia, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz cheia de choque e uma pitada de esperança. Eu preciso falar com você, Eduardo.
respondeu ela com voz firme. É importante. Eduardo hesitou por um momento, então assentiu. Podemos conversar em minha sala depois da reunião. Espere por mim. Sofia esperou ansiosamente por quase 1 hora, sentindo-se cada vez mais nervosa a cada minuto que passava. Finalmente, Eduardo voltou e a conduziu até sua sala. O cômodo era espaçoso e elegante, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Mas Sofia mal notou o ambiente, sua atenção focada inteiramente no homem parado diante dela. O que há de tão importante que não podia esperar? Perguntou Eduardo, sua voz cautelosa. Sofia respirou fundo e encarou-o diretamente. Eu vim dizer que não vou desistir de nós, Eduardo. Eu me importo muito com você e acredito que podemos fazer dar certo. Não importa o quão diferentes sejam nossos mundos, não importa os obstáculos que enfrentemos, estou disposta a lutar por nosso amor. Eduardo ficou sem palavras, seus olhos azuis cheios de surpresa e incredulidade. Você está falando... Sério? Perguntou ele finalmente. Você realmente está disposta a enfrentar tudo isso por mim? Sofia assentiu com firmeza. Sim, Eduardo, estou, porque você vale a pena. E porque eu acredito que juntos podemos superar qualquer coisa. Eduardo aproximou-se dela lentamente, seus olhos cheios de emoção. Eu não sei o que dizer, Sofia. Você me surpreende a cada dia. Você é mais forte e corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ele pegou as mãos dela nas suas, apertando-as com carinho. Eu também me importo muito com você, Sofia. Mais do que posso expressar em palavras. Mas tenho medo. Medo de machucá-la. Medo de falhar com você. Medo de não ser bom o suficiente. Sofia sorriu suavemente e acariciou o rosto de Eduardo com as pontas dos dedos. Você é bom o suficiente, Eduardo. Você é mais do que suficiente. E eu não tenho medo de nada, desde que esteja com você. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Então, abriu os olhos novamente, seus olhos azuis brilhando com uma nova determinação. Então vamos fazer isso, disse ele com voz firme. Vamos lutar por nosso amor. Vamos mostrar ao mundo que eles estão errados, que o amor pode superar qualquer barreira. Sofia sorriu radiante e jogou os braços em volta do pescoço de Eduardo, beijando-o com paixão e alegria. Eduardo retribuiu o beijo com fervor, expressando um desejo e uma necessidade que ele havia reprimido por muito tempo. Naquele momento, na sala elegante do banco, 2 corações se uniram em um compromisso de amor e coragem. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e obstáculos. Mas eles também sabiam que juntos poderiam superar qualquer coisa, porque seu amor era verdadeiro, forte e inquebrável. E era isso que importava. A notícia do relacionamento de Eduardo e Sofia espalhou-se por Vale Sereno como um incêndio. Amigos, familiares e conhecidos reagiram com uma mistura de surpresa, choque e desaprovação. Muitos achavam que era um romance passageiro, fadado ao fracasso devido às diferenças sociais e econômicas do casal. Alguns até os acusaram de estarem interessados no dinheiro ou no status um do outro. Carlos e Helena, embora felizes pela felicidade de Sofia, preocupavam-se com o julgamento da sociedade e os possíveis obstáculos que sua filha enfrentaria. Filha, você tem certeza disso? Perguntou Helena com apreensão. Eduardo é um homem maravilhoso, mas o mundo dele é tão diferente do nosso. Mãe, eu o amo, respondeu Sofia com determinação. E ele me ama. Vamos encontrar um jeito de fazer funcionar. Augusto, por outro lado, apoiou o relacionamento desde o início, vendo em Sofia a mesma bondade e força de espírito que admirava em sua falecida esposa. Ele se tornou um aliado e confidente do casal, oferecendo-lhes conselhos sábios e encorajamento
inconstante. O amor verdadeiro é raro e precioso, disse ele a Eduardo. Não deixe que o medo ou a opinião dos outros o impeçam de ser feliz. Eduardo e Sofia enfrentaram muitos desafios nos primeiros meses de seu relacionamento. Eles tiveram que aprender a navegar em mundos diferentes, a conciliar seus compromissos e a lidar com o escrutínio constante da sociedade. Eduardo apresentou Sofia a seus amigos e colegas, alguns dos quais a receberam com frieza ou desdém. Sofia, por sua vez, levou Eduardo ao Café Aroma, onde ele conquistou os clientes e funcionários com seu charme e genuíno interesse por suas vidas. Eles compartilharam momentos íntimos na mansão dos Mendonça, lendo livros na biblioteca, passeando pelo jardim e cozinhando juntos na cozinha. E também desfrutaram de encontros simples no parque, caminhando de mãos dadas, conversando sobre seus sonhos e rindo juntos sob as estrelas. A cada dia que passava, seu amor se fortalecia, aprofundando-se em um vínculo inquebrável de respeito, admiração e paixão. Mas nem todos estavam felizes com o relacionamento. Isabela, a filha de Eduardo, ressentia-se da presença de Sofia em sua vida, vendo-a como uma intrusa que ameaçava seu relacionamento já frágil com o pai. Ela se recusava a encontrá-la, fazia comentários sarcásticos sobre sua origem humilde e tentava sabotar seus encontros. "Pai, você está sendo tolo", disse Isabela em uma noite tempestuosa, enquanto Eduardo tentava convencê-la a jantar com Sofia. "Ela só está interessada no seu dinheiro. Quando você se cansar dela, ela vai embora com a sua fortuna." "Isabela, isso não é verdade", respondeu Eduardo com firmeza. "Sofia é uma pessoa maravilhosa. Ela me faz feliz e ela faz seu avô feliz. Por que você não pode aceitar isso? Porque você está cego pelo amor", retrucou Isabela com raiva. "Você está cometendo um erro terrível e vai se arrepender." As palavras de Isabela feriram Eduardo profundamente, mas ele se recusou a deixá-las abalar seu relacionamento com Sofia. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de reconciliar sua filha com seu amor, mas não sabia como fazer isso. Enquanto isso, Sofia também lutava com seus próprios desafios. Ela se sentia dividida entre seu amor por Eduardo e sua lealdade à sua família. Carlos e Helena, embora a apoiassem em sua decisão, ainda se preocupavam com seu futuro e com a possibilidade de ela se machucar. "Filha, nós só queremos o seu bem", disse Carlos com voz suave. "Não queremos que você se iluda com falsas esperanças. O mundo de Eduardo é muito diferente do nosso." "Pai, eu sei", respondeu Sofia com lágrimas nos olhos. "Mas eu o amo, e eu acredito que o amor pode superar qualquer obstáculo." Em meio a esses desafios, Eduardo e Sofia encontraram conforto e força um no outro. Eles se apoiaram mutuamente, compartilharam seus medos e esperanças e celebraram seus triunfos juntos. E a cada provação que superavam, seu amor se tornava ainda mais forte e inabalável. Um dia, Augusto teve uma ideia. Ele organizou um jantar especial na mansão, convidando Carlos e Helena, Isabela e alguns amigos próximos da família. Durante o jantar, Augusto fez um brinde ao amor de Eduardo e Sofia, elogiando sua coragem, sua determinação e sua capacidade de unir dois mundos diferentes. Ele compartilhou histórias sobre sua própria juventude e seu casamento com a mãe de Eduardo, enfatizando a importância de seguir o coração e de valorizar o que realmente importa na vida. Suas palavras tocaram profundamente os corações de todos os presentes, suavizando as tensões e derrubando as barreiras que os separavam. Carlos e Helena perceberam o quanto Eduardo amava sua filha e o quanto ela o fazia feliz. Isabela, por sua vez, começou a ver Sofia sob uma nova luz, reconhecendo sua bondade, sua inteligência e seu amor genuíno por seu pai. Naquela noite,
algo mudou na dinâmica entre as duas famílias. As paredes que os separavam começaram a desmoronar, dando lugar a uma compreensão e aceitação mútuas. Eduardo e Sofia sentiram uma onda de gratidão e alívio, percebendo que seu amor havia triunfado sobre as adversidades. Alguns meses depois, Eduardo surpreendeu Sofia com um pedido de casamento. Ele a levou a um belo jardim de rosas, onde havia organizado um piquenique romântico sob um gazebo decorado com luzes cintilantes. Ajoelhando-se diante dela, ele apresentou-lhe um anel de diamante delicado e fez a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Sofia, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, aceitou sem hesitar. O casamento foi um evento grandioso, unindo as duas famílias e celebrando o amor de Eduardo e Sofia com alegria e emoção. A cerimônia foi realizada na mansão dos Mendonça, com Augusto dando a mão de Sofia a Eduardo em um gesto de bênção e aprovação. Carlos e Helena assistiram com orgulho e felicidade, vendo sua filha se casar com o homem que amava e iniciar um novo capítulo em sua vida. Isabela, agora amiga e confidente de Sofia, foi uma das madrinhas, oferecendo ao casal votos sinceros de felicidade e amor eterno. A festa foi animada e cheia de música, dança e risos. Eduardo e Sofia dançaram sua primeira dança como marido e mulher sob as estrelas, seus corpos entrelaçados em um abraço apaixonado. E naquele momento mágico, eles sabiam que seu amor era destinado a durar para sempre. Os anos se passaram e Eduardo e Sofia construíram uma vida juntos, cheia de amor, felicidade e realizações. Eles tiveram filhos lindos e saudáveis que herdaram a bondade e a força de espírito de seus pais. Eduardo continuou a prosperar em sua carreira, usando sua riqueza e influência para fazer a diferença no mundo. Sofia realizou seu sonho de se tornar professora de literatura, inspirando gerações de alunos com sua paixão por livros e sua crença no poder das palavras. Augusto viveu para ver seus netos crescerem, compartilhando com eles suas histórias, sua sabedoria e seu amor incondicional. E Carlos e Helena, embora sentissem falta de Sofia, orgulhavam-se de sua filha e de sua família, visitando-os frequentemente na mansão e celebrando cada conquista e alegria juntos. Eduardo e Sofia nunca se esqueceram de suas origens humildes, permanecendo gratos por tudo o que tinham e usando sua fortuna para ajudar aqueles que eram menos afortunados. Eles apoiaram instituições de caridade, financiaram projetos educacionais e trabalharam para construir uma sociedade mais justa e igualitária. E a cada ato de bondade e generosidade, seu amor se expandia, irradiando para o mundo ao seu redor e inspirando outros a seguirem seu exemplo. Um dia, muitos anos depois, Eduardo e Sofia voltaram ao Café Aroma, o lugar onde sua história de amor começou. O café havia mudado pouco ao longo dos anos, mantendo seu charme rústico e acolhedor. Marina, a proprietária, agora com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, reconheceu-os imediatamente e correu para abraçá-los. Sofia, Eduardo, que alegria vê-los novamente. Vocês estão lindos como sempre. Marina, é ótimo estar de volta, respondeu Sofia com um sorriso caloroso. Este lugar sempre terá um lugar especial em nossos corações. Eles sentaram-se à mesma mesa onde Augusto os havia observado pela primeira vez, relembrando os momentos mágicos que compartilharam ali. E enquanto bebiam seu café de mãos dadas e olhos brilhantes de amor, eles souberam que sua história era uma prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que a bondade e a compaixão são as verdadeiras riquezas da vida. Vida de casados de Eduardo e Sofia era um conto de fadas moderno, mas como todo conto de fadas, tinha seus momentos de provação. A maior delas era a distância que às vezes se impunha entre eles devido aos compromissos profissionais de Eduardo.
Como gerente-geral do banco, ele viajava frequentemente para reuniões e conferências, deixando Sofia em casa com os filhos e as responsabilidades da família. Sofia, embora compreendesse a importância do trabalho de Eduardo, sentia sua falta profundamente durante suas ausências. As noites pareciam mais longas e a casa mais silenciosa sem sua presença. Ela se esforçava para manter-se ocupada, dedicando-se aos filhos, à sua carreira de professora e aos seus projetos de caridade. Mas nada preenchia o vazio que Eduardo deixava em seu coração. Eduardo, por sua vez, também sofria com a distância. Ele odiava perder os momentos preciosos com sua família, os sorrisos de seus filhos, os abraços apaixonados de Sofia. Tentava compensar sua ausência com ligações diárias, mensagens carinhosas e presentes especiais. Mas sabia que nada poderia substituir sua presença física, seu toque, seu amor. Um dia, após uma longa viagem de negócios, Eduardo voltou para casa exausto e frustrado. O trabalho o consumia cada vez mais, afastando-o de sua família e de seus sonhos. Ele se sentia preso em uma rotina implacável, sem tempo para desfrutar das coisas que realmente importavam na vida. Sofia o recebeu com um abraço caloroso e um sorriso compreensivo, mas ela percebeu a tristeza em seus olhos, a tensão em seus ombros, a exaustão em sua voz. "Você parece cansado, meu amor", disse ela suavemente, acariciando seu rosto. "O trabalho está te sobrecarregando." Eduardo suspirou pesadamente e abraçou Sofia com força. "Eu odeio ficar longe de vocês", confessou ele em voz baixa. "O trabalho está me consumindo. Sinto que estou perdendo os melhores momentos da vida de nossos filhos." Sofia apertou o abraço, sentindo uma onda de compaixão por seu marido. Ela sabia o quanto ele se esforçava para conciliar sua carreira com sua família, o quanto ele se sacrificava para proporcionar-lhes uma vida confortável. "Nós entendemos, meu amor", respondeu ela com voz suave, "mas precisamos encontrar um equilíbrio. Você não pode continuar se sacrificando assim." Eduardo afastou-se ligeiramente e encarou Sofia com olhos sérios. "Eu sei", disse ele com determinação. "Eu decidi fazer uma mudança. Vou reduzir meu ritmo de trabalho, delegar mais responsabilidades e passar mais tempo com vocês." Sofia sorriu radiante, sentindo uma onda de alegria e alívio percorrer seu corpo. "Isso é maravilhoso, meu amor", exclamou ela, beijando-o apaixonadamente. "Eu sabia que você encontraria uma solução." Eduardo retribuiu o beijo com fervor, expressando um desejo e uma necessidade que ele havia reprimido por muito tempo. Naquele momento, eles prometeram um ao outro que colocariam sua família em primeiro lugar, que priorizariam seu amor e sua felicidade acima de todas as outras coisas. E cumpriram sua promessa. Eduardo reduziu seu ritmo de trabalho, delegando mais responsabilidades a seus colegas e contratando um assistente para ajudá-lo com as tarefas administrativas. Ele começou a chegar em casa mais cedo, a participar dos eventos escolares de seus filhos e a planejar viagens de fim de semana com Sofia. Eles redescobriram a alegria de estar juntos, de compartilhar momentos simples e preciosos em família. Jantares à luz de velas, passeios no parque, noites de cinema em casa, jogos de tabuleiro com os filhos. Cada momento se tornou uma celebração do amor e da união. A vida de Eduardo e Sofia floresceu como um jardim bem cuidado, nutrido pelo amor, pela compreensão e pelo respeito mútuo. Seus filhos cresceram em um ambiente de carinho e segurança, aprendendo com o exemplo de seus pais a importância da família e dos valores morais. Eduardo e Sofia, por sua vez, continuaram a se apaixonar um pelo outro, a cada dia, descobrindo novas facetas de seus sentimentos e aprofundando sua conexão. E a cada desafio que enfrentavam juntos,
seu amor se tornava ainda mais forte e inabalável. Um dia, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim de sua mansão, Eduardo surpreendeu Sofia com um presente especial. Era um colar de pérolas delicado, idêntico ao que ela havia emprestado à sua mãe no dia em que se conheceram. Sofia segurou o colar com lágrimas nos olhos, lembrando-se daquele momento mágico em que sua vida mudou para sempre. "É lindo, meu amor", sussurrou ela, beijando Eduardo apaixonadamente. "Obrigada por me fazer tão feliz." Eduardo sorriu e abraçou Sofia com força, sentindo uma onda de gratidão e amor percorrer seu corpo. "Você me faz feliz, Sofia", respondeu ele, com voz rouca. "Você é a luz da minha vida, a minha alma gêmea, o meu tudo." E naquele momento de pura felicidade e amor, eles souberam que sua história era uma prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que a felicidade eterna existe para aqueles que se atrevem a acreditar nela. E aí, o que acharam dessa história cheia de romance e superação? Se você se emocionou com a história de Eduardo e Sofia, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo apaixonante. E qual foi a sua cena favorita? Conta pra gente nos comentários.